Vamos lá para a resolução de mais uma questão. Essa questão agora é do Enem de 2016. Foi uma das questões mais difíceis de física desse ano e fala sobre resistência elétrica e sobre circuitos elétricos. Basicamente aqui a gente tem um circuito em forma de sorvete apresentado aqui nessa figura. E a questão diz que eles utilizavam lapiseiras para medir a resistência e cada lapiseira tinha uma determinada resistência, e ele fala que utilizou um ohmímetro para medir a resistência em cada um dos pontos A, B e C. Então ele conecta esse ohmímetro em dois pontos, sendo A, B ou C, e mede a resistência equivalente dados esses pontos. Na questão ele fala que para a gente medir a resistência de AB e BC nesses pontos e fazer a razão das resistências encontradas em cada um desses dois pontos juntos, a resistência equivalente, cada um deles. Então, para a gente resolver essa questão, a gente basicamente vai ter que redesenhar a figura, porque sem o redesenho a nossa resolução vai ficar muito difícil. Então, redesenhando a figura, primeiramente pelo o primeiro dois pontos que ele dá para a gente calcular a resistência, que é AB, a gente redesenha aqui esses dois pontos, que é A e aqui B. Tá, aqui entre os dois a gente tem 20 kΩ de resistência. Eu vou colocar só 20, a unidade de medida de todas as resistências que eu colocar vai ser quilões, mas para efeito de resolução ficar mais fácil, eu vou só colocar só os algarismos aqui. E todos os algarismos têm unidade de medida que foi escrita aqui em cima. Tá. Aqui são 20 quilões. Ele conecta entre esses dois pontos A e B. Ó, tem esse aqui na figura. Ó, tá conectado entre dois pontos 5 quilões. Então, conecta aqui um fio com resistência de 5 quilões. Embaixo, conectado a esses dois pontos também, ele tem uma resistência de... Eles estão em série com a resistência de 10 quilões cada. A pergunta é o seguinte: por que tendo um canal aqui, esse ponto C, que dá de medir as resistências, por que esse daqui não? Porque basicamente não tem nenhum fio conectado aqui. É só um ponto para medir as resistências. Então, se tivesse tipo um fio conectado aqui, ó, a gente consideraria esses dois pontos paralelos, mas como não tem nada conectado, é só um ponto de medida basicamente, a gente considera que eles estão em série. Então aqui é 10, 10. Em série a gente soma, aqui dá 20 kΩ de resistência. Como aqui é 20 e aqui é 20, e os dois estão em paralelos agora, esse resultado vai ser a metade. Basicamente aqui a gente está fazendo soma e produto para efeito de conversa e simplificação. Resultados, como tem duas resistências iguais, esse resultado vai ser sempre igual a metade do número dessas resistências iguais. Então aqui 20 e 20 vai ser 10 quilões, essa resistência total aqui 10. Então sobra 10 e 5. Da mesma forma que eu simplifiquei a conta aqui com os dois números iguais, que é 20 e 20, aqui eu consigo simplificar também, porque aqui eu tenho um número que é igual ao dobro do outro. Então, quando o número é igual ao dobro do outro, a resistência equivalente é a terça parte do maior número. Como aqui o maior número é 10, vai ser a terça parte dele, então vai ser 10 dividido por 3. Esse é o resultado da resistência entre os pontos A e B. É 10 sobre 3 quilões. Deixa eu só apagar aqui, tá feio. Tá. Vamos fazer a resistência entre os pontos B e C agora. Tá. Aqui é B, aqui é C. Aqui tem uma resistência de 10 ohms. E conectando a esses pontos, a gente conecta primeiro
ao ponto B. Esse ponto se divide em 2 fios. Se dividindo aqui, nesse primeiro fio, eu tenho uma resistência de 20 ohms. Conectado a ele aqui, eu tenho um resistor em paralelo que tem a resistência de 5 kΩ. Tá. Como esse fio está se dividindo em 2 fios, eles basicamente estão paralelos. Ó, tem 2 nós aqui, justificando eles estarem em paralelo a um ao outro. Então, esse nó, ó, tem um nó aqui que une os dois resistores, que une ao restante do circuito, que tem a resistência de 10 ohms. Aqui é 10, 10 e 5. Fazendo o mesmo princípio que a gente usou no primeiro circuito, a gente vê que aqui 20 é igual ao quádruplo de 5. Então, a resistência equivalente entre esses dois resistores vai ser a quinta parte do maior, porque esse 20 é o quádruplo de 5. Então, toda vez a gente divide o maior por um número subsequente de quantas vezes ele é maior que o menor. Então, aqui vai ser 20 dividido por 5, que é igual a 4. Esse circuito aqui vai ficar em paralelo... essa parte do circuito vai ficar em paralelo o resistor que tem 10 kΩ de resistência. Então vai ser 10 mais 4 igual a 14 kΩ agora aqui em cima. Vou redesenhar esse circuito para ficar mais fácil de compreender. Aqui é C. Vai ficar basicamente assim. Aqui vai ficar com a resistência de 14 kΩ. Aqui vai ficar com a resistência de 10 kΩ. Como aqui não tem aqueles métodos que a gente usou para simplificação de contas, que é dobro, quádruplo, número igual, a gente vai ter que usar a fórmula mesmo de soma em produto para descobrir a resistência equivalente. Então aqui é 14 vezes 10 dividido por 14 mais 10. Aqui dá 140 sobre 24. Simplificando isso daqui, a gente encontra que dividido por 2, a gente encontra 70 sobre 12. Dividido por 2, mais uma vez, a gente encontra 35 sobre 6. É a resistência equivalente do circuito número 2. Circuito RBC. É igual a 35 sobre 6 kΩ. Tirando a razão entre esses dois circuitos, que é 10 sobre 3, dividido por 35 sobre 6. Divisão de frações, a gente inverte a segunda, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda, desculpe. A gente encontra isso daqui. Corto 3 com 6, dá 2. E isso daqui dá igual a 20 sobre 35. Divide todo mundo por 5, encontra 4 sobre 7, que é o resultado da razão entre as duas existências. 4 sobre 7 é o gabarito dessa questão. Obrigado a todos e essa foi a nossa resolução.